Agora do governo federal, que decidiu voltar atrás na decisão de taxar importados até $50. Essa medida não tem sido bem aceita, inclusive, pelo setor varejista. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Fábio Ferraz. Fábio, muito bom dia, um ótimo feriado para você. Bom dia, Marcelo Matos, um prazer estar com vocês, ótimo feriado. Prazer é nosso, Fábio. É uma decisão aí que atende aí mais a política ou a racionalidade aí tributária, Fábio? Bom, Marcelo, o que nós vemos nessa medida do governo de voltar atrás, né, na decisão de tributar os produtos importados, ela tem muito mais apelo popular do que uma questão tributária, né? Repercutiu de maneira muito negativa para o governo federal a questão que envolvia a tributação desses itens. O Brasil ele tem a legislação que já prevê essa isenção desde 1999, quando foi editada uma portaria do Ministério da Fazenda em conjunto com a Receita Federal. E desde então nós não temos a tributação desses itens. O que acontece é que o governo, como forma de aumentar a arrecadação, porque precisa encaixar dentro da arrecadação hoje 150 bilhões, encontrou nesse pedido dos varejistas e também na necessidade de compor essas receitas, uma forma de tributar esses produtos e encaixar 8 bilhões, que era o que se esperava. Só que a repercussão negativa fez com que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda voltasse atrás na decisão e hoje nós continuamos com a isenção vigente em todo o país. Fábio Ferraz, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Fábio, bom dia. A gente sabe, né, que existia de fato muita irregularidade nessas importações, não é? Muitas empresas, inclusive externas, que usavam aquela regra da isenção até $50 para fingir que estavam fazendo remessas de pessoa física para pessoa física e assim por diante. Você acredita que houve um erro na forma como o governo tentou fazer essa taxação, ou seja, de evitar esse tipo de tentativa de burlar a regra? Bom, Diogo, é muito importante esse ponto que você trouxe, porque realmente muitas empresas, muitas pessoas acabam se utilizando desse mecanismo de enviar a encomenda como se fosse de uma pessoa física para outra, como forma de obter a isenção, né? Se a gente tivesse a encomenda enviada de uma empresa para uma pessoa física, ela não teria essa isenção. Então, isso é um mecanismo utilizado, só que não se tem medidas, não se tem parâmetros para dizer quanto dessas importações, quantas dessas remessas representam realmente fraudes. Então, o ministro Fernando Haddad chegou a dizer que a ideia era combater o contrabando. Só que quando a gente olha para essa questão do contrabando, daquilo que realmente traz impacto no mercado brasileiro, nós temos os grandes centros, por exemplo, Rua 25 de Março, né, nós temos a Santa Ifigênia, onde a gente sabe que a maioria dos produtos que lá estão são produtos que têm origem duvidosa ou produtos que são vendidos sem nota. Então, o combate a essa pirataria, a esse tipo de situação que envolva o contrabando, que prejudica as empresas, ele é muito mais amplo. Eu acredito que o maior prejudicado com essas medidas que seriam tomadas seria a população mais carente. Por quê? Hoje, essas ferramentas, esses portais estrangeiros que vendem produtos para o Brasil, eles realmente precisam ser fiscalizados. O governo precisa ter medidas que protejam o mercado nacional, mas não podem ser medidas que onerem a população, porque a população é que acaba pagando essa conta. Então é um meio das pessoas terem acesso a produtos mais em conta, produtos mais baratos, e que o governo precisa de medidas realmente que funcionem e não tenham só um apelo de um setor, porque o problema é muito maior, é muito mais amplo, né? O tributo no Brasil, ele torna o varejo, ele torna a indústria um setor que não é competitivo, ele traz uma competição desleal, porque fora do Brasil a gente tem um custo muito menor, um custo tributário muito menor. Então o governo ele tem mecanismos para fazer com que isso funcione, mas são mecanismos que não podem simplesmente onerar o comprador, né, o consumidor final, que é o contribuinte brasileiro. E nessa linha sua, Fábio, então você falava de expectativa de 8 bilhões, o governo precisa correr atrás então de 150 bilhões para fechar suas contas. Inevitavelmente há uma preocupação de onde ele vai tirar esse dinheiro e carga tributária. Você acredita que pode haver, o governo nega, mas pode haver de alguma forma direta ou indireta um aumento na carga tributária aos brasileiros? Olha, Marcelo, sem cortar gasto público,
a gente não tem como encaixar, não tem como equalizar essa conta. Então, de alguma maneira, o governo tem que aumentar a tributação, aumentar a carga tributária para que faça sentido aquilo que ele precisa, que é compor os 150 bilhões. Né? Quando a gente olha para algumas medidas que têm sido tomadas em alguns estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, a ideia do governo do estado de São Paulo é diferente. Ele ele diminuiu a tributação de CMS de alguns produtos, de alguns setores, para que ele incentive a produção, incentive a geração de empregos, incentive a economia e com isso faça a arrecadação aumentar, não porque o montante equivalente ao imposto, a alíquota do imposto aumentou, subiu. Ele não está preocupado apenas com aumentar os impostos, mas sim fazer com que esses impostos, essa arrecadação cresça de maneira equilibrada, que é com um aumento de produção. Então o governo federal, para equalizar essa conta, ele precisa primeiro cortar gastos, precisa diminuir o gasto público. E também, nesse momento, não há outra maneira de se equalizar se não for o aumento de impostos. Então, é muito provável, pelo que nós temos visto, que eles encaixem, de alguma maneira, uma nova tributação ou aumente a alíquota dos impostos já existentes para compor essa conta. Diogo Schelp. Fábio, a gente estava falando sobre a questão da taxação de importação, né, dos produtos, pequenas remessas. É óbvio que a gente sabe que há uma reclamação muito forte de setores empresariais aqui brasileiros em relação a essas plataformas, né, principalmente chinesas, que fazem essas vendas. Qual é, então, a solução para isso? Para que haja, de fato, uma isonomia, né, que os setores nacionais de indústria e comércio não sejam prejudicados por, enfim, estarem numa situação em que eles não conseguem concorrer. Eles pagam impostos aqui, não são poucos, né, e concorrem com setores lá fora que, além de terem uma produção mais baixa, né, quer dizer, um custo de produção mais baixo, também acabam não pagando impostos. Quer dizer, qual seria a solução para isso? Bom, Diogo, o que a gente viu foi uma conversa do governo já com essas plataformas que se disponibilizaram a contribuir. Então, a gente precisa de fiscalização. O que acontece é que, é o que você falou, a fraude ela sempre vai existir por mais controle que o governo tenha. Só que se a fiscalização for eficiente, o governo tem mecanismos para identificar quais são as origens que mais causam problema, eles conseguem diminuir o impacto disso. Né? Então, a gente tem duas situações. A gente tem um mercado nacional que tem um custo de produção caro, tem uma tributação da mesma mercadoria, porque o varejista brasileiro, esses grandes varejistas que foram quem solicitaram ao governo medidas para combater essa concorrência que acaba sendo desleal, eles sofrem com o quê? Com a venda do mesmo produto que o site chinês vende, só que ele vende com uma tributação extremamente elevada. Então, o governo deveria tomar algumas medidas que vão além da fiscalização. Então, a fiscalização é importante, a regulamentação, a reforma tributária é algo de extrema importância para tornar o mercado nacional competitivo. Então, são medidas que sozinhas não vão fazer efeito, mas se elas forem tomadas em conjunto, o governo tiver vontade realmente de tornar o mercado nacional, a produção nacional mais barata, a competição do Brasil com outros países, porque o Brasil tem todas as condições de competir de igual para igual com outros países. Se não fosse a carga tributária, não fosse o sistema tributário que nós temos hoje, nós já teríamos um avanço muito grande. Então o governo ele precisa avançar com a questão da reforma tributária, ele precisa melhorar os sistemas de fiscalização e talvez até taxar de alguma maneira a venda desses produtos, mas não da forma como foi feita. Por quê? Ele teria um acréscimo se essa isenção fosse tirada, ele teria um acréscimo de 60% apenas na venda desses produtos. Se as compras passassem de $500, por exemplo, além dos 60% do imposto de importação simplificado, eles teriam mais o ICMS dos estados, que varia de 18% a 25% dependendo do estado. Então, oneraria demais o comprador, que por si só não resolveria o problema nem do governo com a arrecadação e nem do varejista, que continuaria de alguma maneira perdendo para essa concorrência, que teria outros mecanismos para trazer esses produtos de uma maneira mais barata para o contribuinte. Fábio, claro que, como você falou, é necessária essa discussão da reforma, mas há bons exemplos no mundo que o Brasil poderia imitar em relação a essa questão chinesa, porque não atinge só o Brasil, é um gigante mesmo, produtor e também exportador. Olha, Marcelo, quando nós olhamos para os outros países, nós temos mercados fechados e mercados abertos, né? Então, quando a gente olha para as grandes economias, né, da União Europeia, nos Estados Unidos, é muito mais simples se trazer produtos. Eles tributam esses produtos que vêm de fora do país
mas são alíquotas muito menores do que esses 60%. Então, são políticas que trazem arrecadação para o governo, que protegem de alguma maneira o mercado nacional, sem fazer com que a importação, né, a remessa desse produto vindo de outro país se torne inviável. Então, há sim medidas que são tomadas por outros países que o Brasil poderia seguir. Isso depende muito de políticas públicas e da intenção do governo realmente regulamentar o mercado e não fazer com que o mercado tenha uma barreira. Porque o que a gente percebe com a medida que seria tomada, que o governo voltou atrás, é que a ideia era criar uma barreira, era criar um protecionismo de mercado, e isso pode ser um problema até com outros países, porque o Brasil tem relações com a China, a gente sabe que são relações importantes, a China é um ótimo parceiro comercial, então talvez a saída do governo até lá e o impacto que teve no mercado nacional, né, com a população, tenha feito o governo mudar de ideia, porque a política realmente não era a mais adequada. Advogado tributarista Fábio Ferraz participou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, viu, Fábio? Um ótimo feriado, um excelente final de semana. Eu que agradeço, um ótimo feriado a todos. Bem, agora